Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia e 6 pontualmente. Muito boa tarde para você. Quinta-feira, 4 de maio, 2017. Deste ano já não existe mais 124 dias. Restam 241 para você comer panetone de novo. Por que será que a gente come panetone só no final do ano, né? Você vê que tem panetone durante todo o ano nas padarias e supermercado, né? Ó, merchan de graça para vocês, hein? Hoje temos lua quarto crescente e, segundo nosso guru, Paulo Eduardo Andrade de Carvalho, não pode cortar cabelo hoje, hein? Chico, pode fechar a barbearia e dormir. Hoje é a quinta do nosso professor Berk. Berk, seja bem-vindo. Quinta do Saber, né? Isso mesmo? Espaço Saber. Espaço Saber, é isso mesmo. Deu um branco agora aqui. Se agarra, fala bobeira e esquece o principal, né? Seja bem-vindo, Berk. Eu que agradeço, Reinaldo, Paulinho, professora Fátima, que está aqui com a gente hoje para falar sobre a reforma da Previdência, a contra-reforma da Previdência, né? E queria colocar, o Reinaldo, você vê que chega aí na época da Sexta-feira Santa, é o bacalhau, né? Fico pensando, onde que estão esses peixes, onde estão esses materiais aí, o panetone e tal, quando não é época, né? É verdade, fica tudo escondido, tá tudo né, cara? Escondido, de repente tá lá, estão salgando bacalhau, né, durante o ano inteiro. E é interessante que isso coloca uma rédea no nosso dinheiro, né? Sim. Olha, se agora você tem que comprar bacalhau. Mas não, agora você tem que comprar panetone. Não, agora você tem que comprar chocolate. Agora você tem que comprar presente para sua namorada. Agora você tem que comprar presente para sua mãe. Quer dizer, o dinheiro nosso já é pouco. E o pouco que nós temos, eles mandam naquilo que a gente tem que comprar. Agora você tem que comprar presente. Tem um personagem do Marco Luque, que é o Jackson 5, que ele diz assim que os namoros dele nunca duram muito, né? Porque ele sempre tem que largar antes do dia 12 de junho, né? E antes do aniversário da namorada. Então, assim, os namoros são sempre picadinhos, né? Depois tenta voltar. São namoros sazonais. Mas, ó, o nosso mundo é muito consumista, viu? Capitalismo, né? O capitalismo. Então, essas datas, às vezes a gente fala que está homenageando alguém, mas na realidade é feito para vender mais. Agora, daqui a pouco nós temos o Dia das Mães, né? Muita gente vai estar aí comprando presente, mas não dá um carinho, não dá um abraço, não dá um beijo, né? E depois dá um presentinho lá só para dizer que existe. E tem gente que vai mais além ainda. Compra um presentinho, olha só que ridículo, e leva lá no asilo pra mãe. Olha só. Olha, seria de rir se não fosse de chorar, né? Infelizmente. Mas enfim. Quem é a nossa convidada, Berk? A professora Fátima Assis, professora de Geografia, tenho a satisfação de trabalhar com ela lá na Escola Mário Borelli Tomás, é uma professora que trabalha, aliás, em outras instituições. E na semana retrasada ela deu a sugestão da gente estar falando sobre a questão da Previdência. Muito bom. Que, aliás, a Previdência o Congresso agora está para votar, está na iminência de votar, foi aprovado muito recentemente, ontem na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, na comissão que tratava da questão de fazer os ajustes entre aquilo que o governo federal e os deputados estavam propondo, né? E o projeto preliminar foi votado e aprovado por 23 votos, precisava de 19 votos para ser aprovado nessa comissão, e agora vai ser encaminhado para o plenário. No entanto, no final do dia de ontem, algumas pessoas, alguns agentes penitenciários que ficaram de fora da reforma da Previdência, né, na questão de poder ter uma idade menor para poder se aposentar, acabaram fazendo uma manifestação e, por conta disso, a sessão de ontem foi adiada. E, possivelmente, esse assunto só vai ser avaliado no plenário na semana que vem ou na outra ainda. Então, nós temos um tempo ainda para a gente poder fazer a nossa manifestação, para que a gente possa colocar a nossa opinião a respeito. Aqui nós vamos colocar algumas informações e aí propor para as pessoas, né, os nossos ouvintes, os internautas,
que se manifestem também, principalmente através do site da Câmara Federal e do Senado, com os senadores, deputados, para que eles possam fazer valer aquilo que é o interesse da população, da maioria da população. Recentemente, acho que foi no domingo ou na segunda-feira, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa que 71% da população é contra a reforma da Previdência, por conta de uma série de motivos. É claro que a gente sabe que alguns ajustes têm que ser feitos porque a situação social, a questão de longevidade das pessoas está mudando, alguns ajustes têm que ser feitos, mas hoje, segundo o Mário Sérgio Cortella, o ajuste está sendo feito em cima daquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Quer dizer, cortar na carne dos outros é fácil. Então a gente tem que aprender, entender que quem está propondo também tem que cortar na própria carne. E eu gostaria de primeiro agradecer aqui a professora Fátima pela propositura do tema, que eu acho que cai bem pelo motivo, a motivação da rádio comunitária existir, né? Que é trazer essas informações à população. E também por conta de estar entendendo que a rádio é um meio de comunicação que pode levar essas informações às pessoas e fazer uma mudança na sociedade. Muito obrigado, professora Fátima, pela presença. Chegando aqui, professor Alexandre também, que também é um outro ativista que eu tenho orgulho de ser parceiro. E gostaria de dando essa boa tarde, pedir que você falasse um pouco também a respeito da sua caminhada e também a respeito do assunto do dia de hoje, que é a reforma da Previdência, ou a contra-reforma da Previdência, né? Como a gente... Boa tarde a todos. Também tenho um orgulho muito grande de fazer parte do corpo docente da escola Mário Borelli, de ser amiga e companheira do professor Berck, do professor Alexandre. E a gente sabe, por exemplo, que em toda a escola tem aquele que encabeça algumas atividades meio que de liderança, no sentido de informar aqueles fatos que estão acontecendo e que podem influenciar de forma direta na vida da população. Nós sabemos também que a mídia, em geral, ela não informa adequadamente as pessoas que estão assistindo TV, etc., no sentido de esclarecer com seriedade, argumentando os prós e os contras de todas essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente no nosso país hoje, né? E sobre a reforma da Previdência, né, ou contra-reforma, a gente está vivendo um desmonte pretendido pelo atual governo da República em relação à população mais frágil, né, os trabalhadores que dependem, que têm uma qualidade de vida muitas vezes difícil, trabalham em situação de muito desgaste, muitos trabalham na lavoura, né? E têm essa vida difícil, e não vão suportar trabalhar até 65 anos ou 70, como está previsto por essa nova proposta de atendimento ao trabalhador. Então, muitas vezes a gente comenta isso na escola, né, com os adolescentes, e eles parece que não têm aquele contato real sobre a influência disso na vida deles futuramente ou dos próprios pais. Então, a gente teve essa ideia de divulgar através da rádio comunidade para ver se atinge um pouco mais a população de Porto Ferreira, que me parece assim um pouco contrária a algumas informações que dizem respeito à vida social. Isso me deixa muito preocupada, né? No entorno aqui do nosso município, muitos fizeram manifestação, nós tivemos manifestações em Palmeiras, conscientização em Pirassununga, em Leme, né? Em Santa Rita do Passa Quatro. Em Porto Ferreira, as pessoas têm medo de se posicionar contra aquelas reformas que vão nos prejudicar de maneira geral, e particularmente os trabalhadores mais fragilizados pelo sistema. Então, eu acho que é um momento de divulgação dessas ideias. Por exemplo, eles falam constantemente que a reforma é necessária, que ela existe para não quebrar o sistema. Mas muitos estudos já foram feitos por profissionais, por exemplo, da USP, da Unicamp,
professores, sociólogos e outras atividades, né? Advogados, etc., mostrando que a Previdência não está quebrada, que ela tem um superávit, na verdade, e que uma parte dessa verba arrecadada o governo utiliza para outros aspectos da administração que não são os trabalhadores. Eu gostaria de ver com o Berg se ele pode esclarecer um pouco melhor sobre isso. Sim. Nós temos hoje uma taxa de juros referenciais no Brasil, né, que é chamada taxa Selic. Essa taxa ela é utilizada como rumo norte para pagar o sistema financeiro nacional. Quer dizer, hoje o governo federal ele tem uma dívida, Reinaldo, de trilhões de reais. E essa dívida era remunerada até recentemente a 14%, 15% ao ano, enquanto que a nossa inflação estava em 6%, 7% ao ano. Agora que a nossa inflação ruma para 4%, 4,5%, por conta até da carestia, as pessoas não estão comprando, né? Por causa da crise, as pessoas não estão comprando, então o produto começa a sobrar, o preço naturalmente cai. E a inflação cai para uma taxa de 4,5%, agora está se falando em diminuir essa taxa que o governo paga de 10% ao ano. Quer dizer, um juro real de 5,5% ao ano. Um dos maiores, se não o maior do mundo, do planeta. Para que esse juro é feito? Para pagar banco, né? Então, nós temos, no ano passado, salvo o melhor juízo, nós gastamos 470 bilhões de reais para pagar juros da dívida. Só que não tem dinheiro para pagar aposentado, não tem dinheiro para saúde, educação, uma série de outras coisas. E aí, quando diz que a Previdência o INSS ele é deficitário, o INSS sim, mas o Sistema de Seguridade Nacional, que foi instituído pela Constituição Cidadã de 1988, ele previu já esse déficit, porque incluiu na Previdência Social trabalhadores rurais que não tinham direito à aposentadoria, pelo INSS tinha o finado Fundo Rural, né? Que não garantia um salário mínimo para os aposentados do meio rural. Instituiu, então, para que pudesse acolher essas pessoas no sistema de previdência, instituiu dois tributos novos, que é o COFINS, que é a contribuição com finalidade social, e a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Essas duas contribuições, elas entram na Seguridade Social, que envolve a Previdência Social, a saúde, basicamente Previdência Social e o sistema de saúde. E com esse dinheiro que o governo, desde 1988, desde 5 de outubro de 1988 para cá, tem financiado a Seguridade Social, que envolve a Previdência, que é o gasto com aposentadorias e outros benefícios da Previdência. No entanto, já faz um tempo, desde o governo Fernando Henrique, logo depois da aprovação da Constituição, 5, 6 anos depois, o governo Fernando Henrique criou a DRU, que é a Desvinculação de Recursos da União. E essa desvinculação pega esse dinheiro que seria para a Previdência e para usar em outros lugares. Como disse a professora Fátima, esses outros lugares eu diria que nem são outros lugares, é um lugar. É pagar banco, dar lucro para banqueiro. Né? Então, enquanto a Previdência Social distribui a riqueza nacional entre todos os municípios através do pagamento de aposentadorias, de benefícios de prestação continuada, que para pessoas de idade que não fizeram contribuição, ou então para deficientes, enquanto acontece através da Previdência essa distribuição de riqueza, esse governo atual está tentando levar essa transferência de recursos para os bancos e não para as pessoas que de fato merecem ou que de fato necessitam. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade, né? É interessante a gente perceber também que quem toma conta da economia do país geralmente são alguns banqueiros, né? Ou foram ligados a algum banco, ou tem ações desses bancos, ou seja, eles administrando para eles mesmos. O atual presidente, o atual ministro da Economia, ministro da Fazenda, ele foi diretor de um banco, HSBC Internacional, ganhava $100 mil por mês. Coitado! Hoje seria 300 e poucos mil reais. Vamos ajeitar uma cesta básica para ele. Quando ele aceitou o pedido para ser presidente do Banco Central, isso aí já no governo do presidente Lula,
ele veio para ganhar R$8.000 por mês. Quer dizer, uma pessoa que abandona um salário de 300 mil para vir ganhar 8, ele pode ter muito boa intenção. Sim. Mas naquele momento ele aumentou os juros que beneficiaram todos os bancos, inclusive o banco que ele era presidente antes. Puxa então a gente vida. começa a ficar pensando. E agora ele é ministro. Engraçado. Ele foi presidente do Banco Central no governo do presidente Lula e agora é ministro da Fazenda do presidente Temer. Quer dizer, que aparentemente não tem muita seguindo razão de acontecer. nessa mesma linha, em relação à reforma trabalhista, por exemplo, a maioria dos deputados e senadores são empresários, são patrões. Sim. E quem não é empresário patrão foi bancado por um empresário patrão, na maioria das vezes. Ou seja, será que na hora H ali não vai dar aquela puxada de sardinha? Difícil, Você vê, por exemplo, nós tivemos recentemente aqui, até em Porto Ferreira, né, algumas indicações de que candidatos à prefeitura receberam verba imprópria, né, Caixa 2, de uma empresa que é concessionária de serviço público aqui da cidade, que é o Odebrecht, né, saiu até no Fantástico. Posso falar o nome da empresa porque é fato público, né? Então, quem financia, não financia de graça, né, Reinaldo? Às vezes eu fico pensando assim, nós temos um pouco de culpa também enquanto eleitores também, porque eu já participei de alguns pleitos, né, e muitas vezes eu me deparo nas ruas com pessoas pedindo coisas em troca do voto. E aí o sujeito reclama, essa mesma pessoa vai reclamar do deputado que vendeu o voto dele a troco de alguma coisa. Quer dizer, é meio que, né, é complicado de entender essa situação, essa relação. Mas em relação à Previdência, eu digo hoje que o sistema de Seguridade Nacional, ele não é deficitário, ele é superavitário. Acredito que tenha que haver alguns ajustes, sim, porque a sociedade muda, tudo muda. Mas hoje os ajustes estão sendo propostos, eles estão ao contrário do que afirma o governo federal, inclusive gastando dinheiro público para fazer essa defesa através de publicidade oficial, gastando dinheiro com a imprensa e tal, e isso até acaba ajudando a manipular um pouco a opinião da imprensa, ou vamos dizer assim, o posicionamento da imprensa, principalmente da grande mídia. Ao contrário do que afirma o governo federal, essas mudanças nas regras estimulam o indivíduo a ir para a informalidade, porque na informalidade ele não tem mais que contribuir com o sistema de previdência social. E para que eu vou contribuir com o sistema de previdência social se eu não tenho perspectiva de me aposentar? Né? Então, a possibilidade de desestimular as pessoas a continuarem na previdência social e, ao contrário, estimular as pessoas a fazerem parte de um sistema de previdência, que é a previdência privada, que de novo vai ajudar quem? Os bancos. Né? Então eu falo assim, eu não tenho mais condições de me aposentar na previdência oficial, na previdência pública, então eu vou entrar na previdência privada. Aí quem vai ter lucro de novo? O sistema financeiro nacional, que vai pegar esse dinheiro, seu cidadão, aplicado lá a juros de poupança, 7% ou 8% ao ano, e emprestar para o governo a 10% ou 11% ao ano. Quer dizer, o dinheiro da população vai ser passado para os bancos repassarem para o governo, para cobrir seus déficits, etc. E essa diferença de 7, 8 para 11, 12, esses 3, 4% de diferença é lucro do banco. Agora, se a gente pensar em 3%, que parece pouco, quando a gente coloca em bilhões e trilhões de reais que estão sendo depositados, passa a ser uma fortuna. Uma fortuna. E a gente não pode esquecer também que o Brasil tem um território enorme, certo? E algumas regiões, a média de vida da população é 50 anos de idade, dependendo da atividade econômica que ela desenvolve. Então, o certo seria taxar, mudar essa lei em relação à idade, começando de quem tem uma vida mais longa, né? Como os deputados, senadores, empresários. Eles sim deveriam trabalhar mais tempo do que aquela população carente que vive de salário mínimo e entendendo, né, que a Previdência ajudou em muitas regiões do Brasil a combater a fome, incentivou a agricultura familiar, proporcionou uma vida melhor para os idosos, né? São esses recursos que estão fazendo com que a pessoa viva mais tempo. Então, uma vez cortado
vai ser assim uma desumanidade com o trabalhador e vai continuar enriquecendo banqueiros e grandes empresários. Ou seja, vai aumentar a concentração de renda, né? E a população não tem essas informações de forma clara para que eles se mobilizem em relação a essa situação. Outro dia eu conversava com um aluno meu que era tratorista numa empresa rural aqui da cidade. Ele falava assim, eu estou com 56 anos, já estou aposentado, mas continuo trabalhando. Só que eu não consigo mais continuar na mesma função, vou acabar pedindo demissão. Já aposentado, vai pedir demissão. Muito bem. Agora imagina uma pessoa numa atividade laborosa, que necessite de força, de energia, ter que ficar até os 65 anos. E uma outra questão, indo de encontro com aquilo que a professora Fátima comentou agora há pouco, dos 5.525 municípios, salvo o melhor juízo, acho que é essa quantidade, 5.525 municípios, 4.400 municípios recebem da Previdência Social, através de benefícios para os seus cidadãos, mais do que recebem do governo federal a título de fundo de participação dos municípios. Quer dizer, é uma forma de fazer justiça com aqueles municípios mais pobres, né, mais carentes. Sem esses recursos da Previdência Social, esses municípios, esses 4.400 municípios estariam vivendo a miséria hoje, né? Então a gente às vezes pensa, mas puxa vida, a gente está transferindo renda de uma região do país para outra região do país. Não, na realidade nós estamos fazendo justiça com aquelas pessoas que foram injustiçadas durante a sua vida inteira, né? Que são as pessoas que mais trabalharam na roça, que mais tiveram dificuldade, as pessoas que trabalharam em profissões laborosas. Se fala hoje no policial, no professor, enfim, profissões que são consideradas de insalubres em alguns casos. Quer dizer, a hora que você coloca... Perdão. A hora que você coloca um limite mínimo de idade para todo mundo, você está nivelando por cima um limite de idade que aquelas pessoas que tiveram mais facilidade durante a vida, quer dizer, aquela pessoa que começou a trabalhar mais tarde, porque não precisou trabalhar, ela está sendo beneficiada. Porque imagina um indivíduo, e não estou criticando aqui o estilo de vida dessas pessoas, mas só para fazer uma comparação. Um indivíduo que não precisou trabalhar a vida inteira, fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, começou a trabalhar com 35 anos de idade. Ele vai se aposentar com 65. Aquela pessoa que, por conta de uma questão social, começou a trabalhar com 14 anos ou menos de idade, vai se aposentar com os mesmos 65. E isso é uma situação de injustiça que a gente vê que precisa ser corrigida. Não por essa reforma previdenciária, mas por uma reforma previdenciária que seja, de fato, libertadora, né? Que possa transformar a sociedade. Estamos hoje conversando aqui sobre a reforma da Previdência, né? Muitos prós, muitos contras, né? O Berk estava explicando pra gente agora aí muita coisa para prejudicar aí o trabalhador do Brasil, como se pudesse ser mais prejudicado do que já está, né, Berk? Sim. E aí, inventam moda para prejudicar cada vez mais, né? Eu assisti Só por curiosidade, Michel Temer já é aposentado, parece, né? Sim, aos 56 anos, salvo o melhor juízo aí. Ah lá, tá vendo? Ele precisaria devolver 9 anos de salário dele, né? Sim, ele devia desaposentar e entrar de novo no mercado de trabalho e seguir a lei aí que ele tá querendo colocar para todo mundo, né? Não é verdade? É verdade. Olha, eu assisti um vídeo até a respeito, né, do professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, eles dizem que a reforma é para cortar na carne, mas está cortando na carne de quem ganha até 2 salários mínimos, né? Quer dizer, as pessoas que têm uma renda maior, que faz previdência privada, etc e tal, essas daí não vão ter... Mas isso já é cultural, já, né? Não vão ter corte na carne. Isso é cultural, isso sempre foi assim, né? Reinaldo, se você pegar, por exemplo, o reajuste dos benefícios dos aposentados, o benefício de quem se aposenta, imagina uma pessoa que contribuiu durante a vida inteira, eu vou dar um exemplo, na época se contribuía em número de salários mínimos, tá? A pessoa contribuía por 10 salários mínimos, se aposentou com 7, hoje ganha 3 ou menos. Até o dia dele... Se a partir dessa para melhor, ele vai estar chegando num salário mínimo. Quer dizer, na realidade, o que acontece? Hoje, dos 21 milhões de aposentados, 13 milhões recebem o benefício de salário mínimo. Né? Então, por que não se dá reajuste no salário mínimo? Para não aumentar o gasto da Previdência. Então, sempre a Previdência vai ser o argumento
que os governos estão usando, e não é esse governo, isso aí já vem desde que a Previdência foi criada praticamente, para não se dar reajuste ao salário mínimo. Houve uma época, até 1988, que o salário mínimo ele era regional. Então, cada região tinha um salário mínimo diferente, tal, por conta da cesta básica de produtos que as pessoas consumiam, né, e os preços diferenciados em cada região. No entanto, sempre o argumento foi: não podemos reajustar o salário mínimo, não podemos reajustar o salário do trabalhador, porque isso quebra a Previdência. Sempre a Previdência foi um motivo de dizer que as pessoas têm que dar a sua parte, a sua contribuição. No entanto, nós tivemos aí, desde que o Estado moderno foi criado, né, o Estado como governo e tal, foi criado, nós tivemos até na década de 70, mais ou menos, o Estado do Bem-Estar Social, que era justamente criar direitos para as pessoas, né? E hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil, como na maior parte do mundo, o estado do neoliberalismo, onde os direitos das pessoas estão sendo retirados para manter o direito dos empresários, o direito da economia, dos grandes barões da economia estarem tirando proveito da situação. Então, infelizmente, os cortes que estão sendo feitos não no pagamento de juros para banco, como nós falamos no primeiro bloco, né? Mas estão sendo feitos agora no pagamento de aposentadoria. Como foram feitos no ano passado, com a aprovação do limite de gastos do governo, esse limite vai limitar apenas os gastos com educação, saúde, previdência social, com as coisas que afetam a grande maioria da população, mas não houve limitação para pagamento de juros, por exemplo, que afetariam os bancos, né? Então, quer dizer, esse governo está sendo o governo mais neoliberal que eu já imaginei que o governo do PSDB tinha sido. Esse aqui está sendo muito pior. Né, professora? Parece que teve uma mudança ontem em relação aos professores, né? Que mudança que foi essa? Sim, eu li hoje de manhã sobre isso, e eles estão comentando que vai reduzir a idade, né? Não vai ser assim no padrão de todos que havia sido divulgado, e que professor, por exemplo, vai se aposentar com 60 anos de contribuição, né? Não, de idade. De idade, no entanto, para aqueles professores que têm uma consciência política, a leitura que tem que se fazer é para se humanizar a contribuição em caráter geral, né? Porque uma vez que se dá uma certa prioridade ou para alguma categoria de trabalhador, conhecendo a população brasileira como a gente conhece, eles vão se sentir privilegiados, vão se sentirem desmotivados para a luta, né? Para manter o sistema. Então, isso é um perigo grave, né, em relação àqueles que são a classe pensante do país, né, que tem que ficar atentos para essas mudanças, que na realidade não são mudanças assim, né? Como o Berck falou, ele lançou um projeto, depois ele deu um docinho para amenizar, e achando que isso vai refletir de forma positiva, né? Eu também não, sem desmerecer os professores, temos 3 aqui na nossa frente, né? Se eu desmerecer, eu apanho. Eu não consigo entender por que essa diferenciação dos professores em relação à profissão em si, tipo assim, insalubridade, é uma profissão perigosa, pode ser contaminado. Eu não conseguia por que essa diferenciação de anos em relação a certas profissões que... E isso praticamente está na cara, por exemplo, médicos, bombeiros, militares, né, que correm risco de vida, enfim. Se bem que hoje em dia, em sala de aula também, né? O professor até risco de contaminação. Se o professor não for com colete à prova de bala, logo também, já, né? Então, mas isso é mais para o futuro, não é bem agora, né? No caso de professor, é uma categoria de trabalhador que sofre muita pressão, tanto do sistema onde ele está inserido, quanto da própria sociedade. Então, ele vive numa situação de estresse constante, sabe? É muito comum na sala de aula você chama o pai para falar sobre algum problema do filho, ele fala, mas nem eu posso com a vida dele, dá um jeito aí. Quer dizer, eles estão transferindo a responsabilidade de pais para a escola. Isso sobrecarrega de uma forma imensa o trabalho do professor. Então, o professor não está lá apenas para trabalhar aquilo que ele foi
habilitado para exercer a profissão dele, né? Ele acaba tendo que fazer a função, muitas vezes, de pai e mãe. Resolver os problemas da casa. Resolvendo os problemas da casa. E é uma pressão muito grande, viu, Renato? Porque são salas, às vezes, com 40 alunos ou mais. Aí você falou de risco de contaminação, você tem ali risco para a saúde, uma série de outras coisas. Mas, enfim, como disse a professora Fátima, a gente não está aqui só para defender não estamos aqui para defender Eu sou sincero em dizer, eu não serviria para ser professor. Eu não tenho paciência. Eu acho que na primeira aula ia voar apagador. Já teve professor aqui em Porto que fazia isso. É verdade. Lá no Washington Luiz, no passado bem antigo ali. Mas enfim. Tinha umas réguas antigamente enormes. De madeira, de madeira, cara. Aquilo era um taco de beisebol. Nossa, mãe do céu. Mas enfim, a gente tá pensando aqui na defesa realmente de todas as categorias profissionais. Porque o que acontece? O governo tem tentado, nos últimos dias, dourar a pílula. Então ele apresentou um projeto muito restritivo que exigia 65 anos para homens e mulheres. Aí agora disse assim, não, mulheres podem se aposentar com 62. Como estivesse fazendo uma grande concessão. Para o povão entender o que foi feito, o governo fez mais ou menos assim. Eu vou aumentar o preço do produto e aí na hora de vender eu vou dar um bom desconto para você. Black Friday. Vou dar um bom desconto, vou dar um desconto de 90% para você. Mas na realidade ainda está vendendo caro. E tá vendo exatamente isso. Ele aumentou o preço e te deu um bom desconto. Aí você sai contente pensando que você fez um bom negócio. É o caso do tempo de contribuição. Por exemplo, eu quando entrei na Previdência, no sistema de Previdência Social, na época INPS ainda, né? A minha perspectiva de me aposentar era com 35 anos de trabalho. Sim. Né? E esses meus 35 anos de trabalho acontecem daqui 4 anos. Pelas regras que foram apresentadas pelo governo federal, esses 35 anos aconteceriam daqui 20 anos. E não daqui a 4. Eu teria que trabalhar mais 16. Agora ele chega e diz assim, olha, você não precisa mais trabalhar 16. Você precisa trabalhar só mais 10. Que seria 55, que agora é a regra mínima. No entanto, esse 55 é agora, na aprovação da lei. E a lei já prevê que a cada 2 anos, essa idade mínima vai ser mudada de acordo com a perspectiva de idade das pessoas que foram aumentando com dados do IBGE. Então, dos 4 que faltavam, ele jogou, vou dar no meu exemplo pessoal, dos 4 que faltavam, jogou para 20, dos 20 abaixou para 10, mas esses 10, ao longo dos 10 anos, eles vão aumentando. Quer dizer, cada dia que você anda, cada 2 anos, cada 1 ano, 2 anos, você vai aumentando mais 1 ano lá na frente. Então, quer dizer, na realidade está dando agora uma balinha, como disse a professora Fátima agora há pouco, está dando uma balinha para poder dizer assim, olha, a gente não é tão ruim assim, ou ao contrário, eu fiz uma proposta tão ruim que agora eu estou sendo visto como bom. É maquiavélico isso. Estou sendo visto como bom porque eu mudei uma própria proposta que eu tinha feito, né? E algumas concessões estão sendo feitas a algumas classes de trabalhadores, que é o caso dos servidores públicos. Militares, desde o começo, não estão na regra. Os parlamentares, a regra só vai valer para os próximos parlamentares, para os atuais não vale. Então por que para os trabalhadores atuais a regra já vale e para os parlamentares só vale para a próxima legislatura? Entendeu? Então, quer dizer, a regra que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já que quer cortar na carne, tem que cortar na carne de todo mundo, né? Verdade. Não pode ficar fazendo essas concessões só para poder aprovar a lei. Eu acredito que não seja aprovada, mas se for aprovada vai ser um malefício para toda a sociedade brasileira. Então, professora, como conscientizar o povo de tudo isso, sendo que nossa cultura não é de conscientização? Nós não temos interesse político. Nós brasileiros não ligamos para muita coisa. A nossa geração é assim, já é uma carga cultural de longo tempo. O próprio governo faz com que a gente não se interesse por nada e aí eles deitam e rola. Como fazer isso? Esperar que essa geração morra e começar tudo de novo? Não, na verdade, eu acho que a mídia tem um papel muito importante aí, porque ela não divulga, muitas vezes, aquilo que está acontecendo em níveis de país, certo? Nós temos movimentos sociais, vários movimentos sociais que se organizam e vão para as ruas, principalmente nas grandes cidades, colocar as suas ideias, a sua insatisfação, tentar um diálogo, né? E não são ouvidas. E muitas vezes, a gente tem visto aí notícias no Fantástico e no jornal e tal, essas pessoas que vão para a rua, né, se colocar em relação a essas mudanças, eles são espancados de uma forma extremamente violenta,
caracterizando uma falta de democracia no sistema. Então, como o colega o Berck disse, os militares não estão na regra. O que eles fazem? Eles são, digamos que, adestrados para impedir que a população tenha voz, sabe? E eles conseguem muito fácil isso em cidades pequenas como Porto Ferreira, que tem uma situação política controlada por famílias tradicionais, onde não se pode falar o que pensa. A população ela é educada para fazer aquilo que o sistema, principalmente a realidade local, determina. Não são habituados a argumentar, né? Quando você, como professor, como profissional, tenta se colocar numa situação dessa, se ouve, por exemplo, mães de alunos falando, mas está certo, né? O importante é que não entre o candidato X ou Y para de novo, né, governar o país e tal, como se isso fosse apenas uma questão de governabilidade e tirando dessa forma o seu compromisso de cidadão, de participar ativamente nas suas escolhas, nas suas decisões. Isso é muito grave. Nós tivemos em São Paulo a manifestação do dia 28, que teve, assim, muita gente. Eu não sei precisar a quantidade exata, mas existiram grupos tipo Povo Sem Medo, professores, né, associados a sindicatos de categoria, que se posicionam de forma radical contra isso e tentam fazer o seu trabalho, né, que é uma conscientização pública. Fazendo uma comparação bem idiota, a gente com a Coreia do Norte, a nossa democracia e a ditadura da Coreia do Norte. Pelo menos os ditadores ou o ditador da Coreia do Norte, eles são sinceros. Aqui são tudo lobo em pele de cordeiro, pelo que eu entendi. Sim. Democracia aqui pra gente só no papel. Porque se tem toda essa manipulação, todo esse jeito de ser, pelo menos o chinesinho lá da Coreia do Norte, o coreano, né? Pelo menos ele é sincero. Aqui quem manda sou eu e acabou e ponto final. Aqui não, aqui, meu amigo, meu companheiro, meu não sei o quê, abraço na campanha eleitoral, nós estamos com você, o povo, nós somos a favor do povo. Aí é eleito, tira toda a carapuça e se mostra. Para fazer essa comparação, a Coreia do Norte, pelo menos, tem uma coisa chamada sinceridade. Aqui não pode, tá acabado. Não é verdade? É um sistema mais transparente. Exatamente. No Brasil falta muita transparência. Para tudo. Para tudo. No campo político. Para tudo. Né, que é o que organiza toda a estrutura do sistema, né? Uma coisa eu comentei com o Berck um dia, a gente falando um monte de bobeira, além daquelas que a gente já fala, né, Berck? Eu não entendo, desculpa eu sou leigo no assunto, eu não sei para que em esfera nacional, em esfera federal, 2 legislativos. Para que Senado? Eu não entendo porque tem Senado e Câmara. Então, sendo que nas outras esferas é só um. Eu não entendo, sinceramente, eu não consigo entender. Olha, desculpe a minha burrice, mas eu não entendo porque 2. Ele tem essa condição política, né? Ele já que ele é uma pessoa bastante envolvida. Porque no caso da Previdência aí tem que ser aprovado no Senado. Depois vai para os deputados, ou vice-versa. Depois volta para o Senado. Depois vai para... Não entendo para que 2 legislativos em esfera nacional. Não entendo isso. Política, né, Isso tem em outro país, tem em outros países também, Berck? Existe. Então a burrice é geral. Então. Na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja falando uma besteira enorme. Existe, mas não em todos, viu? Porque eu não entendo isso. Deveria ter também 2 legislativos nas outras esferas, estadual e municipal. Sim, também. Principalmente na estadual, já que no caso do Senado, o Senado representa os estados. Mas os deputados já não representam a população. Os deputados já também não representam os estados? Então. Eu gostaria até de colocar, até fazendo uma comparação que você fez, acho que bem feita, se no estado nós temos um deputado estadual que representa a população, nós teríamos que ter, entre aspas, o Senado estadual representando as regiões do estado. Quer dizer, mais mamata. Enfim, eu concordo com você, eu penso, e aqui é uma opinião muito particular, penso que uma Câmara só seria suficiente. E o senador é 8 anos de mamata, né? Porque o senador 8 anos de mandato. 8 anos de mamata. Mas você vê, no caso dos estados, eles já estão representados proporcionalmente, porque a única eleição no Brasil que ela é
eleição distrital, é eleição para deputado federal, porque cada estado elege uma quantidade definida de deputados. Então, os estados já estão representados pelos deputados, porque há uma proporcionalidade não muito fixa, né? Porque o número mínimo de deputados é 4, o máximo é 70, então o estado de São Paulo, com 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados, o estado do Acre, com menos de 1 milhão de habitantes, tem 4 deputados. Então, mas enfim, cada estado tem uma quantidade diferente de deputados de acordo com a sua população. Então os estados já estão representados na Câmara Federal. Então também concordo com você que não existiria necessidade de ter um outro representante, uma outra Câmara, né? Mas, enfim... Outra grande mentira também, já que nós estamos nesse assunto, é a autonomia dos poderes. Isso não existe, isso é bobeira, isso é... Não, eles são interdependentes, na realidade, uma autonomia com interdependência. Os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Quem que nomeia o bambambam do judiciário, o chefão? O executivo. É o executivo com a anuência do Senado. Mas cadê a autonomia? Nós também deveríamos votar. Nós não votamos para legislativo e executivo, deveríamos votar também para o judiciário. Por que a gente não vota para o judiciário? Existe essa possibilidade. Porque o rabo preso com o judiciário impede isso. Não vou ser candidato a nada, não. Tá? Eu digo que o presidente indica quem vai julgá-lo. Né? Exatamente. Olha que contrato. E chamam tudo isso de democracia. Ele indica e depois os senadores que vão dar anuência ou não para aquela indicação do presidente. Voltemos à reforma. Reinaldo, outra coisa, por exemplo, a idade mínima para se aposentar era 65 anos. Agora foi relaxada, né? Existe uma regra de transição. Nessa regra de transição, para quem já Nós estamos nessa regra de transição, né? Oi? Nós todos aqui estamos nessa regra de transição. Estamos nessa regra de transição. A regra de transição diz o seguinte: se você, do tempo que faltava para você se aposentar, você tem que cumprir 30% a mais. Então, vou dar um exemplo no meu caso. Faltam 4 anos para me aposentar. Então, eu teria que contribuir mais 30%, 1 ano e alguns meses. No entanto, a idade mínima passa a ser 55, então tem que cumprir mais 10. Então a regra de transição para mim não vale praticamente. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer. Essa regra de transição também é para inglês ver. E a idade mínima de 49 caiu para 40, sendo que era 35. Aí fala assim, puxa vida, era 49, caiu para 40, diminuiu 9 anos, que bom esse governo e tal. No entanto, era 35, não é que ele diminuiu. Ele está aumentando de 35 para 40. É aquele, eu costumo dizer assim, é o bode que você coloca na sala. Dizem que o pessoal reclamava que a sala era apertada. Colocaram um bode na sala e o bode começou a fazer suas necessidades ali. Podemos mudar esse bicho, não? Alguma coisa pessoal. Aí colocaram o bode na sala. Vamos colocar uma ovelhinha branca. Uma ovelhinha. Começou a fazer suas necessidades na sala. Aí alguém chega lá e tira a ovelhinha da sala. E aí as pessoas falam assim, puxa vida, como essa sala tá boa agora. É a mesma sala. Só que colocaram uma dificuldade para depois poder falar assim, olha, tava bom do jeito que tá. Né? Então, o que o atual governo está fazendo é justamente prejudicar muito na sua proposta inicial para depois fazer alguma concessão e ainda assim continuar prejudicando. Talvez menos, mas ainda assim continuar prejudicando a população de uma forma geral. E, como eu digo, uma população de uma forma geral, vírgula. A população de baixa renda, porque o grande empresário, as estruturas da elite política militar nacional, elas não vão ser afetadas pela reforma. Né? E o grande empresário já não dependia da Previdência. Né? Então, quem depende da Previdência é o trabalhador, e é esse que vai estar sendo penalizado. Insisto, algumas mudanças são necessárias ao longo do tempo na história. Né? A gente não pode comparar quando a Previdência foi criada, isso na década de 30, 40, com o que está acontecendo hoje. Mas essas mudanças, elas estão sendo maquiavélicas, como eu disse. Né? Se propõe um mal muito grande para depois se propor um bem transitório não, mas superficial. E principalmente porque essa reforma previdenciária está atingindo a população mais carente, e não as pessoas que se beneficiam do sistema financeiro nacional. Outra coisa, que a gente poderia até depois, num outro momento, estar falando, nós temos uma tributação no Brasil que é uma tributação chamada regressiva, que a população mais carente
paga imposto de tudo que consome, porque o tributo está embutido no preço das mercadorias. Enquanto que a população mais abastada tem uma tributação menor, porque paga sobre o imposto de renda e o imposto sobre a propriedade. Nos países ditos mais desenvolvidos, essa relação é inversa, onde a tributação maior é sobre as categorias mais abastadas e a população, em geral, paga menos impostos. O imposto sobre o consumo é muito baixo. Então, aqui no Brasil, a população que mais paga tributos, proporcionalmente à sua renda, é a que está sendo mais prejudicada por essas reformas. Não só a reforma da Previdência agora, como a reforma trabalhista, que foi aprovada também no primeiro turno na Câmara Federal na semana passada, né? Ou semana retrasada, nas últimas semanas. Gostaria, Reinaldo, de aproveitar aqui esse momento, assim, eu penso, a professora Fátima falou sobre isso, né? Que a gente tem que se manifestar. Mesmo quem for favorável também tem que se manifestar. Aqui acho que é um espaço de debate e a gente aqui até acabou se posicionando, falando um pouco aquilo que a gente pensa, né? Um espaço de debate bastante democrático, né? Eu gostaria de colocar também para as pessoas se manifestarem também. Existem aí dois grandes meios aí de dois sites, né? Onde as pessoas podem entrar em contato com os parlamentares para poder fazer sua manifestação. Você sabe que elege um deputado, um senador, é o voto. Então, se ele tiver uma pressão popular, talvez ele vote a favor ou contra, dependendo de como as pessoas se manifestarem, né? Então, eu sugeri que as pessoas entrem no site da Câmara Federal, no site do Senado. Nos dois sites existem os contatos diretos com os deputados e senadores, com e-mail, com telefone, que se manifeste, porque a hora que começar a entupir a caixa de e-mail do deputado, senador, a favor ou contra as propostas, ele vai ter que tomar um lado, né? Eu acho que é importante que ele pense também no seu próprio futuro político, né? E dizer que recentemente, aí acho que foi na segunda-feira, a Folha de São Paulo publicou, disse agora há pouco, né, uma pesquisa onde a popularidade do atual presidente está em 9%, né? Enquanto que a defesa da não reforma da Previdência está em 71%. Quer dizer, se as pessoas continuarem se manifestando e o deputado sabendo, o senador sabendo que vai depender desses eleitores para poder se reeleger ou para poder continuar, como diz você, na mamata ou no poder, ele vai ter que se adequar ou vai sentir o peso da necessidade de ter que se adequar a essa vontade popular. E é assim que a democracia se realiza, né? O TSE tem divulgado na TV com muita frequência, diz assim, vocês sabem quem você votou, e agora o seu candidato tem aí 4 anos para prefeito e vereador, né, para poder fazer as coisas. Da mesma forma, você sabe que você foi eleitor ou votou em algum candidato que foi eleito ou não, e você ou não votou em ninguém, mas é cidadão, tem o direito de se manifestar. E o político, de uma forma geral, ele foi, de uma forma geral não, o político ele foi eleito para atender às necessidades da população. E essa pressão popular faz com que ele seja, de fato, o representante das pessoas. Sem dúvida. Obrigado pela participação da professora. Berk volta semana que vem. Voltamos, tá certo? Semana que vem. E tiver mais assuntos futuramente, traga a professora de novo aí pra gente continuar o bate-papo. Obrigado. Agradecer ao professor Alexandre, que está aqui nos acompanhando desde o início do programa. O professor Alexandre tem, a título de curiosidade, tem um projeto que ele ajuda a encabeçar lá na Vila Maria, né? Um projeto de um cursinho popular, né? As pessoas, hoje está completo, né? Mas assim, quem está até com vagas estouradas até, né, professor? E é um professor que vem faz justamente isso que a gente falou, está trazendo mudanças na sociedade através do seu trabalho de formiguinha. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, na cidade de Porto Ferreira, falando para os nossos ouvintes, os nossos internautas, tem mais gente falando sobre esse assunto no Brasil inteiro. Então esse trabalho ele é importante, embora seja um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai fazer a mudança acontecer na sociedade. Sem dúvida. E agradecer a professora Fátima. Que... Tem um evento amanhã, parece, né? Lá no anfiteatro? Isso, amanhã vai ter um projeto da professora Fátima. Inclusive, poderia falar, professora, rapidamente? Então, nós estamos fazendo um projeto que envolva os alunos do primeiro ano do ensino médio para uma maior conscientização política. Então, esse tema, ele vem de encontro com o que a gente está trabalhando em sala de aula,
que é o território brasileiro, as questões políticas, quantos deputados, quantos senadores, o papel de cada um, né? E as reformas que estão sendo propostas, que é mais ou menos desse assunto que nós falamos aqui. É amanhã? É amanhã às 19h30. No Anfiteatro Exaltino Casemiro. No Anfiteatro Exaltino Casemiro. A Comunidade FM vai estar transmitindo a partir das 8 horas, porque temos que respeitar aí a hora do Brasil, tá certo? Então você que vai lá pessoalmente, tá certo? E você que não pode ir, pode estar nos ouvindo, só que a partir das 8 horas, devido à hora do Brasil. Isso. E embora nós estejamos convidando não, os alunos do primeiro ano do ensino médio na Mário Borelli estarão lá e de outras escolas também, o evento é aberto à população, então quem quiser assistir pessoalmente vai lá no Exaltino Casemiro, pode participar, interagir, vai ser uma roda de conversa. E quem não puder ir pessoalmente, acompanhe, por favor, acompanhe. Peço mesmo que acompanhe pela Rádio Comunidade e manifeste sua opinião a respeito, né? Diga aquilo que achou e o que acha e faça suas críticas e sugestões para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa interatividade. Por falar em interatividade, quem tiver interesse em continuar participando e fazer suas sugestões, críticas e também os seus elogios, né, pode entrar em contato aqui na Rádio Comunidade pelo nosso site, que é www.radiocomunidade105.com.br, no Facebook é facebook.com/radiocomunidade e no Twitter @fmcomunidade10. Também pode entrar em contato através do site radios.com, aí você digita lá Comunidade FM e vai encontrar a Rádio Comunidade FM 105,9, vai encontrar a nossa rádio ali para poder participar. Nós temos, Paulinho comentava agora há pouco, nós temos tido ouvintes cativos, né? Inclusive dos Estados Unidos, tem 3 ouvintes direto que acompanham a nossa programação lá nos Estados Unidos. Um é o Donald. Em outros países. Oi? Um é o Donald. Donald Trump? Não, o Pato Donald. É o Pato Donald, exatamente. Mas é muito bom saber que a gente está sendo ouvido em vários lugares, né? Ontem mesmo, acompanhando a programação da Rádio Comunidade, um dos nossos locutores disse assim, gostaria de agradecer a fulano de tal, lá da cidade de São Paulo, que está nos acompanhando agora. Embora a rádio comunitária ela tenha um alcance como rádio local, como rádio na internet, nós estamos conseguindo alcançar vários países do mundo e muitas cidades aqui do Brasil, graças a Deus. Por que você acha que eu elogiei o cara da Coreia agora há pouco? Muito bom, obrigado pessoal pela participação, obrigado à rádio pela oportunidade, pelo espaço, e aos nossos ouvintes internautas, saúde, sucesso e até quinta-feira que vem. E amanhã com vocês aqui no mesmo horário, espaço Coaching em Ação, né? Todos os dias nós temos um espaço executivo, espaço legislativo, espaço jurídico, hoje o espaço saber e amanhã o coaching em ação. E no sábado o esporte, né? Então essa interação e esse espaço que a rádio abre para que esses assuntos sejam discutidos é muito bom e vale a pena que você acompanhe e participe. Um abraço, saúde e sucesso para todo mundo.